Vamos lá. Ensino de habilidades de leitura. Nós vamos ter 4 passos aqui. A leitura de compreensão de imagens é um ensino de habilidade, eu uso muito. 2, palavra, figura, a compreensão funcional disso e como que a gente pode começar um bom processo de ensino de leitura com palavras e figuras. Frases, então, as ações, como que a gente vai trabalhar frase mediante as ações. As expressões idiomáticas, né? Que são aquelas que estão duplo sentido, que são perigosíssimas para os autistas, eles sofrem muito com isso, né? Principalmente os alunos na fase de ensino médio, já Fundamental 2, né? Quando tem textos mais complexos. E os textos e livros, como que a gente vai trabalhar a questão dos textos e livros, tá bom? Então, nós vamos ter esses 4 passos de conversa aqui. Então, vamos lá. Aqui, gente, são os pré-requisitos da leitura, né? Algumas habilidades necessárias. Quais são elas, né? Então, são, primeiro, a criança que, para a gente começar a trabalhar a questão do texto, ela tem que manter-se sentada pelo menos 15 minutinhos. A gente tem que trabalhar, essa criança já tem que ter essa habilidade de pelo menos 15 minutinhos ela tá sentada para que a gente possa trabalhar a questão da leitura. Compreender instruções verbais simples de forma direta e indireta. O que é isso? É compreender mesmo o que eu estou falando, de forma direta, eu e a criança, tá? Então, eu tenho que dar um comando para essa criança, interprete esse texto, Joana foi ao mercado. Joana foi aonde? Então, ela tem que estar entendendo isso, né? Ela tem que entender as instruções que eu estou dando para ela mediante ao texto, mediante ao trabalho. E forma indireta, que eu esteja dando uma instrução geral e ela também esteja participando. Isso também é importante. A gente pode começar a trabalhar quando a criança tem só a indireta. Pode, não tem problema nenhum, mas é importante que nessa fase aí, já do desenvolvimento da leitura, essa criança já tenha essa habilidade social de compreender comandos em grupos. Eu tenho que estabelecer uma comunicação com essa criança, seja ela vocal ou por figuras, né? Comunicação alternativa ou aumentativa. Eu vou dar algumas dicas aqui no material que eu trouxe, como que a gente vai trabalhar com verbal e como a gente vai trabalhar como não verbal também. Porque, gente, tem muitos profissionais que acham que a criança não verbal, ela não precisa ser atendida com leitura de textos. Não é verdade, a gente vai ver isso hoje, tá? Eu posso trabalhar a interpretação de texto, eu posso trabalhar leitura com essa criança não verbal, tá? Identificar figuras e suas funções, isso é fundamental. Então, eu tenho que ter certeza que a criança vai entender as minhas figuras. Por isso que é importante a gente ter umas figuras claras, bem estruturadas, geralmente coloridas, depois que você passa para as figuras preto e branco. Eu gosto de fazer um trabalho de associação de gravuras, eu mostrei isso na live passada, que eu trabalho com as 4 formas de figuras, né? A real, o desenho, 3, né? 3. A gravura, a foto mesmo e o desenho em preto e branco e a escrita. Então, é importante que a gente tenha também esse domínio, a gente saiba que a criança, ela compreende as figuras e compreende as letras que a gente está trazendo para ela. Então, identificar as figuras e suas funções. Por exemplo, o que é isso? Função. Eu mostro para ela um sapato, ela sabe que é sapato. Então, ela vai dizer para mim, sapato.
Aí eu pergunto para ela assim, qual a função do sapato? Para que eu faço com esse sapato? Aí ela não vai saber me responder. Então, como que ela vai interpretar um texto? Se ela não sabe qual é a função do sapato? E se eu coloco lá se eu trabalho com essa criança, vamos dizer, o texto da Santopeia. Vocês conhecem o texto da Santopeia? O texto da Santopeia é muito interessante. Era uma Santopeia que ela queria comprar sapatos, mas só que ela tinha muitos pés. Ela tinha 100 pés. Então, como que ela ia comprar tantos sapatos? Então, a historinha gira em torno disso. O tema da história é isso daí. Então, qual a importância? Então, a gente sabe, assim, a gente que entende a interpretação, a gente sabe que a história, o ponto lá, a chave principal da história, são o tanto de sapatos, que são 100 pés que ela tem. Então, precisa de muitos sapatos, mas a gente sabe a função do sapato. E sabe a função também de tantas perninhas da Santopeia. Então a criança às vezes não entende isso, ela não vai associar que o problema ali, que a intenção do texto é fazer uma brincadeira com a Santopeia, com tantos pés e tantos sapatos, porque ela não sabe a função do sapato. Então é importante que a gente entenda, que a criança saiba também a função das figuras. Eu trouxe também como a gente fazer isso aí também, tá? E o último aqui, parear figuras. É importante que a criança tenha essa questão do pareamento de figuras, tá? Juntar figuras iguais, juntar figuras semelhantes. O que é para mim iguais e semelhantes? Igual é igual mesmo. Então eu tenho uma foto repetida, duas fotos iguais e que elas vão ter que parear. Ou semelhante, eu tenho uma figura e tenho um desenho, ou tenho um desenho e uma gravura, né? Então, é a semelhança, né? Não é igualdade, é uma semelhança. Figuras, palavras e palavras e palavras. Então, isso aqui são os pré-requisitos que meu aluno tem que ter para eu começar mínimos, né? Para eu começar o trabalho de ensino do texto e interpretação de texto. Bem, aqui a gente já vai entrar aqui no passo 1, que é a leitura de compreensão de imagens, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, é um material que eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar esse material, é um material muito rico. Por quê? Porque eu posso usar ele em dois momentos. Eu posso usar lá no começo do processo de aprendizado, só trabalhando com imagem. E essas perguntas de baixo eu faço oralmente e a criança responde oralmente, tá bom? Então, aqui eu vou explorar essa imagem aqui. Então, eu vou perguntar a ela aqui, o que o gato está observando? Então, o gato está observando um caracol. Então, ele pode falar, deixa ele falar na linguagem dele, do jeito que ele puder falar, não tem problema, tá? A gente está iniciando aí um processo de interpretação de texto, de compreensão. Eu quero aqui trabalhar a compreensão do meu aluno. Eu não quero que ele saia lendo. Eu quero colocar na cabecinha dele o processo de compreender uma cena, estática que me transmite uma ação. Olha, gente, isso é muito complexo, tá? Muito complexo. Então, a gente tem que trabalhar bem devagar com eles. Então, eu vou conversar com o meu aluno. Eu vou saber o que ele está pensando, eu vou ver como que ele interpreta, porque eu vou estar dialogando com ele. Então, em primeiro momento, lá na frente, né, mais para frente, eu posso usar esse mesmo texto para ele escrever, né? Eu posso, ou então com outra criança aí na sala de recurso, que a gente precisa de muito material, que a gente precisa de muito recurso, então eu tenho esse cuidado de um material servir para várias coisas. Então, esse aqui serve para a gente iniciar, então é um roteiro de perguntas, ou então, mais tarde, ou com crianças mais
evoluídas, em séries mais adiantadas, eu trabalhar a interpretação de texto escrito mesmo. Então, dou uma folhinha e eles respondem, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar isso daqui tudo. Vamos ver que tem algumas perguntas. Gente, tem muita pergunta. Meu filho vai fazer 4 anos agora e estou entrando nesse mundo, pois sinto perdida e te conhecendo foi a luz no final. Poxa, Débora, obrigada, viu? Ai, que bom, fico muito feliz, fico emocionada. Obrigada, gente, tem muita coisa aqui. Entendimento por parte do aluno é mesmo a chave do avanço. Você clareou minhas ideias. Ai, Cândida, é isso daí, tá, Cândida? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ir com muita paciência aí, muita calma nessa hora aí, tá? Agora uma perguntinha aqui. Agora uma perguntinha aqui, gente. Tá bom, Marta, olha só. Beleza, você falou aí, a criança vai responder, a criança vai falar. Então, essa criança é verbal. Essa criança aí, ela tem como uma comunicação. Mas e as crianças não verbais, Marta? Como que eu vou fazer? Eu vou usar essa ficha aqui para criança não verbal. Bem, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque lembra, quem estava aqui na semana passada, eu falei de adaptação, que material, gente, é uma base, né? A gente tem que, às vezes, readaptar um material adaptado. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai usar como base esse material aqui, tá bom? Vamos lá ver como que vai ficar. Olha, para criança não verbal, como eu vou trabalhar isso aqui para criança não verbal? Então, eu vou apresentar aqui a ficha para criança não verbal. Óbvio que a criança não verbal, ela vai ter um processo de comunicação alternativa. Eu vou ter pranchas, né? Ou então ela vai me apontar, ela vai ter alguma coisa que ela vai fazer comigo, né? Que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar estruturando um processo de comunicação alternativa. Seja lá qual for, dentro aí das possibilidades dessa criança, tá? Pode ser com o pé, pode ser com o olho, pode ser com a sobrancelha, pode mexer um dedinho, não sei. Independente de qual grau de dificuldade dessa comunicação, eu tenho que arrumar um jeitinho bem bacana, bem estudado, né? Bem próprio, para adequar a comunicação com essa criança, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou ter a minha ficha base, que vai já servir para uma criança que está iniciando. Ela vai servir também para a criança que está mais adiantada um pouquinho. E aí, eu vou também usar ela como base para minha criança não verbal. Então, eu vou mostrar e vou perguntar a ela, qual a cor do sofá? Então, eu vou ter que ter uma prancha, eu vou ter que ter uma ficha, né, com cores, e essa criança vai ter que apontar a cor. Então, eu tenho uma ficha com a cor verde, azul e vermelha, e eu vou perguntar a ela, qual a cor do sofá? Então, ela vai apontar, né, para o vermelho. Então, eu estou utilizando o mesmo material adaptado, só que adaptado para minha criança não verbal. Aí eu vou perguntar a ela assim, o que tem em cima da mesa? Então, eu vou ter uma outra cartelinha com 3 possibilidades de respostas, né? Eu tenho um rádio, eu tenho um telefone ou eu tenho um vaso. Então, ela vai apontar para aquilo que está em cima da mesa. Vocês entenderam, gente, o que é adaptação curricular? Vocês estão entendendo o que é adaptação? Por que é importante material estruturado? Material estruturado é uma base e não é a única forma de se adaptar às coisas, tá, gente? Isso aqui é porque é o meu nicho de trabalho. Eu gosto de trabalhar com isso. Eu estou me especializando nisso. A questão de estruturar materiais para facilitação da vida do professor, do pai também em casa, tá? Mas adaptação curricular ou adaptação são N coisas,
muitas coisas. Nós passamos aí pela tecnologia assistiva de baixa tecnologia, de média e de alta tecnologia. A gente tem apps, a gente tem programas, a gente tem um monte de outras coisas que a gente pode utilizar. Esse aqui é o meu estudo, esse aqui é o meu nicho aí de trabalho, tá? Mas adaptação a gente faz com um monte de coisa. Materiais concretos, materiais não concretos, né, que a gente chama desestruturados ou não estruturados, que são materiais que a criança mesmo vai trabalhar. Então tem uma infinidade. Gente, eu não vou ter condições de responder todo mundo. Muitas perguntas, muitas. Tem um aluno não verbal, com pouco tempo de concentração, muito difícil de trabalhar. Olha só. A comunicação, ela já é vamos dizer assim, a comunicação ela facilita a socialização. A criança não verbal, ela não tem já esse critério de comunicação. Então é importante que você comece a construir a questão da comunicação alternativa com ele, caso você não tenha começado, né? E é legal também que quando a gente começa a trabalhar essas questões aqui, a autoestima da criança, ela vai melhorando, tá, gente? A criança vai vendo que você está trabalhando, ela vai vendo que ela está aprendendo. Isso é importante para a criança. Então, a gente sempre tem que achar um meiozinho de trabalho aí com a criança, tá? Então, é importante que a gente estruture o material para essa criança não verbal. Então, aqui está a interpretação de texto para uma criança não verbal.